Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 2 do curso Remote Work. Então, perfil do trabalhador remoto, né? Então, confiança, prestação de contas, transparência e comunicação proativa, né? São as principais chaves para criar um ambiente de trabalho, né? Remoto de sucesso, segundo Michael Gutman aí, né? Diretor de marketing da FlexJobs nos Estados Unidos. Então, perfil do trabalhador remoto, né? Comunicação, né? Tem que ser um team player, né? Então, um colaborador que tem a capacidade de colaborar, né? Compartilhar, né? Resolvedor de problemas, ter a mente aberta, ter flexibilidade, ter organização, ser automotivado e perseverante, saber fazer uma boa gestão do tempo, né? Saber trabalhar sob pressão e ter foco na meta, né? Então, essa lista é apenas uma orientação, né? Mas serve para ajudar ela a conhecer o time, né? O líder tem que saber apoiar cada membro de sua equipe, cada participante do treinamento deve classificar a lista, colocando sua habilidade mais forte em primeiro lugar, a mais fraca, né? E isso são pontos, né, bons para o líder poder trabalhar o resultado, né, do seu time e dos seus colaboradores. É importante, né, gerenciamento de tempo, saber organizar, saber trabalhar sob pressão, ser, né, colaborativo, né, saber colaborar com o time, ter foco, né, foco em objetivos claros, né, ser automotivado, perseverante, ser flexível, ser resolvedor de problemas, ter uma boa comunicação, né, ter mente aberta, né. O maior desafio, né, para trabalhadores remotos é equilibrar, né, a vida profissional com a sua vida familiar. Em muitos casos, né, o colaborador ele vai trabalhar home office, né, então dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua casa. Então, isso é muito importante. E um ponto é que o colaborador ele tem que ter disciplina, saber o horário de iniciar, finalizar o trabalho, né? Ele tem que manter essa disciplina para não trabalhar, né, demais. Tem colaboradores que acabam excedendo o tempo de trabalho e aí ficam esgotados. Princípios da cultura, então, escrita eficaz, desempenho sobre a formalidade, paciência com os remotos, né, promover reuniões face a face, agradecer sempre a gestão, né, reconhecer contribuições e realizações, né, então isso ajuda o time a ficar motivado. Princípios da cultura, essa é uma pergunta importante, principalmente para os gestores, né? Quando que você, quando foi a última vez que você agradeceu aos seus colegas de trabalho? Então isso pode ser feito uma pesquisa, né? Existem aplicativos como o Kudo Box, né, que cria cartões de felicitação, elogios, né? São os kudos, né? E é importante, né, você mandar, todo mundo gosta de ser prestigiado, elogiado, reconhecido, né? Isso é uma forma, né, bem interessante de manter essa filosofia, né, de agradecimento, né, e reconhecimento. Coberto o processo de trabalho remoto, né? Então, algumas coisas. Você perde a capacidade de ler expressões faciais, de perceber o que está acontecendo com os colegas, né? Devido à distância, né? Quando é presencial é mais fácil, né? Diferença dos ambientes de trabalho, né? No escritório e home office. Perda de socialização durante os intervalos de trabalho, né? Limitar os momentos de empatia que são alcançados por meio da interação face a face, né? Então, você, de certa forma, gestor e times, né, ficam mais distantes. Então, o desafio é tentar promover, né, e quebrar essa sensação de distância, distanciamento. Isso é o segredo do sucesso, né? Não é possível a participação de interrupções não estruturadas de pares, que ao final constroem e integram equipes, né? Fim da jornada de trabalho devido ao comportamento da equipe, né? Serão os que apagam luz, equipamentos, tá? Isso não existe
quando você está fora do escritório, por exemplo, perda de informação e compreensão, né? Como lidar com essas descobertas, né? Então, discussão em equipe, né? Você tem protocolos de comunicação para seus funcionários remotos? Você organiza retiros de equipe remotos? A sua equipe remota se encontram pessoalmente, né? Isso é importante. Tem empresas que promovem eventos de team building, então trazem todos os participantes de um time para fazerem atividades, se conhecerem melhor. Isso é uma boa prática, né? Como você mede a produtividade dos trabalhadores remotos, né? Quais elementos são essenciais para relacionamentos de trabalho bem-sucedidos com equipes remotas, né? Qual é a coisa mais difícil de gerenciar em uma força de trabalho remota, né? Então, todos esses pontos têm que ser pensados e discutidos com o seu time, né? Como você mantém os funcionários remotos engajados, se sentindo parte do quadro geral, né? Esses são os maiores desafios, né, das empresas, dos gestores, para implantar, né, equipes e processos de trabalho remoto, né, home office. Qual é a sua política de bring your device, né, para funcionários remotos, né? Então, quando eles utilizam os computadores pessoais, celulares, né, como é que é a política que as orientações que você passa para os seus colaboradores, né? Qual a sua política de folga para trabalhadores remotos, né? Quais foram os seus maiores medos ao lidar com trabalhadores remotos, né? Então, todos esses pontos, eles têm que ser estudados, analisados, discutidos, né? Trata gestão, gestores, times, para aí criar um plano de implantação de trabalho remoto. Qual é e como é o seu ambiente pessoal quando se trata de trabalho remoto, né? Quais são os maiores benefícios de um trabalhador remoto? Como você gerencia pessoalmente esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Que dicas você daria para se desconectar de trabalhar remotamente, né? Qual o melhor ou pior lugar para você fazer trabalho remoto, né? Então, todos esses pontos, né, eles têm que ser avaliados, né, de tempos em tempos, discutidos, né? Bom, características de gestão de equipes, né? Então, sempre, ainda mais em times remotos, celebrar o êxito, né? As conquistas diárias, mesmo que pequenas, é importante, né? Isso para o time manter o foco, manter a motivação, engajamento, comprometimento da equipe, entender o impacto do trabalho, liderar pelo exemplo, isso principalmente para os gestores, né? Postura, né? Firmeza, né? Orientação, né? Orientações claras, objetivo, foco, entender o que motiva a equipe, né? Características da gestão de equipes, né? Então, algumas boas práticas, né? Tem o processo de mentoria, processo, né, mentoria entre gestor e liderados, né? Processo de coaching, profissionais mais sêniores orientando os seus gestores aí, né? Motivando, comunicando, incentivando a participação de todos em todos os processos, reuniões, decisões, né? Planos de desenvolvimento pessoal, né? Então, pessoal dirigente e gestão aí, recursos humanos, é importante, né? Pensar nesses planos de desenvolvimento pessoal, carreira, né? Para manter os profissionais engajados, comprometidos, motivados, né? Processo de mentoria, né? É bom ter um modelo, né? Guia, tutores, confidentes, amigos, suporte, confiança, criar um ambiente, né, de prática de mentorias internas aí dentro da empresa, né? Quais são os benefícios da mentoria, né? Conhecimento, né? Então, compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de experiências, né? O mentor, como ele é um profissional, né, mais experiente, né, ele tem uma certa sabedoria, pode opinar em vários pontos, assuntos, né? Aprendizagem mútua, né? Entre profissionais, assessoria, né? Nos momentos difíceis, principalmente, desenvolvimento de habilidades, né? Soft skills, aumento da confiança, né? Equilíbrio de habilidades aí, né? Balanceamento, processos, né? Orientações para melhorar o desempenho, maximizar a produtividade. Resultados em equipes virtuais, né? Então, melhorar a atração e retenção dos colaboradores, né? Com a medição desses resultados, reduzir o conflito entre trabalho e a vida pessoal, né?
aumentar a produtividade, reduzir o congestionamento do tráfego, né? Então, tempo de deslocamento, estresse, reduzir a contaminação, né? Então, evitar o bafafá, rádio peão, construção de confiança, né? Então, criar ambientes saudáveis aí, de colaboração, interação, né? Comunicação, participação, isso é muito importante, né? Participação, da oportunidade de todos participarem, baixar os custos com transporte, é uma economia, né? Buscar, né, colaboradores felizes, eles ficam mais motivados, trazem mais resultados para a empresa, colaboradores motivados, margem positiva da empresa, né? Cultura empresarial fortalecida, né? Diferenciação de outras empresas, redução de riscos, né, de acidentes no trabalho, por exemplo, e talento oportunidade, né, de agregar talentos de diferentes localizações geográficas, né, até globais. O que é importante, né, para a liderança de equipes, né, de times remotos, gestor, né, preocupações do gestor, organização do tempo de apoio, ele tem que estar sempre disponível, né, para poder orientar, motivar, né? Ele tem que ter uma atitude profissional, ele tem que ter mecanismos, né? E metodologias para analisar a eficiência do seu time, né? Ele tem que incentivar a comunicação proativa, né, do progresso, esclarecer expectativas de desempenho, gerenciamento, evitar acompanhamento local e horários, né? Combinar tempos de resposta, priorizações, e tentar ter políticas, né, claras, objetivas, definidas e comunicadas, esclarecidas ao seu time, né? Manter os ambientes livres de interrupções e proporcionar novos mecanismos de feedback, como os cartões dos CUDOS que a gente falou anteriormente, né? Então, continuando liderança de equipe remota, não assumir que se comunicou, isso é um grande erro, né? Então, tomar cuidado com as comunicações, validar a recepção de mensagens, principalmente as assíncronas, né? Foco em que a recepção da mensagem seja entendida, né? Então, tentar sempre alinhar com o seu time, né? Que a mensagem foi entendida, né? Segurar o entendimento dos objetivos, fomentar a consistência, confiar no avanço e uso de ferramentas de visualização online, né? Comemorar ideias fracassadas como oportunidade de aprendizagem, né? Então, isso é o princípio, né, de times colaborativos, né? Metodologias ágeis, ou seja, sempre tirar o lessons learned, né? O que pode ser aprendido, mesmo com um problema, algum tipo de incidente que houve, né? Incidente. Identificar e eliminar possíveis gargalos e restrições para melhorar o processo, né? Trabalhar e manter a moral, né? Então, grande parte da responsabilidade do gestor em times remotos é manter o foco, né? Os times engajados, comprometidos, né? Motivados, né? Esse é um dos desafios do gestor, né? Entender que nem todas as pessoas têm habilidades para trabalhar remotamente, isso é observar, perceber, tem profissionais que realmente não se adaptam ao trabalho remoto, né? Então, ficar muito atento, um ponto de atenção, que este profissional ele pode até desmotivar os outros membros da equipe, então esse é um ponto muito importante. Proporcionar momentos para camaradagem online, então tem uns eventos, né, semanais aí para, tipo, happy hours virtuais, o pessoal, o cafezinho virtual, o pessoal se encontrar, falar uma besteira, né, dar risada junto, isso é bem importante para quebrar o gelo, para manter o time entrosado, né? E liderar a respeito de horários de trabalho e horários de folga, né? Então, faz parte, pontos princípios, assim, para o trabalho remoto, né? Planejamento, né? Foco e disciplina, né? Esse eu acho que são os três princípios, muito importantes para times remotos, né? Feedback, né? Então,
aquele momento que a gente chama de ahá, né? Então, puxa, descobri, né? Poxa vida, que legal. Então, localizar notas adesivas, né? Fazer jogos, sempre assim, de forma a contribuir e criar, né, um ambiente colaborativo, mais leve, mais alegre, né? E aí isso mantém assim o comprometimento, entrosamento, né? Isso é muito importante, tanto muito mais em times remotos, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre remote worker e ambiente, né? Só esquentando. Então, de que local você trabalha principalmente, né? É do seu escritório, é da sua casa, é de um escritório virtual? Como você mede a produtividade do trabalhador remoto, né? Como os trabalhadores remotos fazem amigos no trabalho, né? Como seria esse espaço de trabalho remoto ideal para teletrabalho, né? Então, pensar assim, quais poderiam ser práticas de ambiente de trabalho não recomendadas para trabalhadores remotos, né? Então, tipo a sala do silêncio, ou ambientes, ter sempre um ambiente mais reservado, né? Principalmente para reuniões online. De novo, isso é postura, né? Não é porque a gente está trabalhando de casa que está tudo liberado. Tem que ter postura, postura profissional, tem que ter um lugar. As pessoas, né, da sua família precisam respeitar, né, o seu tempo de trabalho, né? Entender que você está trabalhando, mas você está lá presente, mas você está trabalhando, né? Isso é um ponto inicial bem importante, né? Então, ter disciplina, ter um lugar mais reservado para reuniões online, né? Principalmente se estiver falando com clientes, né? Pega muito mal, né? Você ter um ambiente como esse aqui das crianças pulando, gritando, você no meio de uma reunião decisiva, importante, né? Isso não é uma postura profissional, né? É um conceito que o Jordan Carroll aqui, né? Que é um coach, traz assim, trabalhar remotamente não é só trabalhar de casa durante uma pandemia, né? É a liberdade, a flexibilidade que permite, né? É você trabalhar independente de um escritório físico, né? E aí isso requer, né, uma tremenda quantidade, assim, de autoconhecimento, né, e motivação para ter sucesso, né? Então, motivação, autoconhecimento, né, perseverança são características importantes, né, para profissionais que trabalham remotamente, né? Ele tem que se autodisciplinar, né? Ele tem que ter planejamento, né? Ele tem que ter um autoconhecimento, né? Bom, ponto importante aí para profissionais, como você está mostrando progresso para a sua equipe e seus gerentes, né? Então, quais são os principais desafios, né? Lidar com distrações, então focar no seu trabalho, né? É importante você ter um espaço reservado, né? Você possa se centrar, focar no seu trabalho, nas suas atividades, né? Ter o comprometimento da sua família, a família entender que você está presente, mas você está no seu horário de trabalho. Espaços adequados, encontrar saídas criativas, né? Gerenciar seu tempo e projetos de forma eficaz, né? Aí o conceito de eficaz, que é eficaz e o que é eficiente. Eficaz é quando você cumpre o seu objetivo. Eficiente é quando você cumpre o seu objetivo de forma otimizada, com os menores custos, menor tempo, né? Então você tem uma performance, né? Habilidades de ajuste fino, né? Trabalhar em suas habilidades de comunicação, né? Melhorar sua comunicação, rastrear o seu progresso, né? Pensar em meios de como identificar, né? E tornar visível, né? A sua participação nos processos. E aí um pouquinho da preocupação, assim, como os trabalhadores remotos fazem amigos no trabalho, né? São alguns exemplos de ferramentas que você pode aplicar, né? Com o seu time, para tentar ver, né? Que tipos de atividades você pode estar desenvolvendo, né, com o seu time, né? Isso é uma atividade bem bacana de ser realizado, recomendo, né, a aplicação aí. Bom, o ambiente de trabalho e sua família, né? Importante, né, ter foco,
criar uma rotina, né? Ser disciplinado. Então, criar uma rotina de usar o conteúdo transmitido, fazer pausas, né? Como se fosse aquela pausa que você faz quando você está no escritório, conversar com seus amigos, colegas de trabalho, né? Fazer um café, manter o equilíbrio, né? Então aí está o depoimento aí de um especialista em trabalho remoto, né? Encontrar, né, o equilíbrio entre não trabalhar e trabalhar muito, isso é um dos desafios aí, de estar longe, né? Então, alguns pontos importantes, né? Manter equilíbrio, criar um espaço dedicado ao trabalho, né? Manter um horário regular, então, a disciplina, né? Foco, programar descansos, como se fossem a hora do café com o time, aí, socializar com os colegas, ter eventos de socialização, né? Manter seu sistema imunológico forte, né? Então, evitar estresse, evitar desgaste desnecessário, né? Fazer exercícios, se manter ativo, né? Tomar ar fresco, fazer uma caminhada, estabelecer limites para o horário de trabalho, né? Distrair, redirecionar, tomar um tempo para si mesmo, comer e beber em intervalos regulares. Então, como eu disse anteriormente, né, são os pilares importantes aí no trabalho remoto. Manter o foco, né, ser disciplinado, criar uma rotina de trabalho, né, também ter um ambiente de trabalho adequado, né, então, você ter um ambiente lá mais reservado, né. Hoje em dia tem condomínios que até têm escritórios, né, para trabalho remoto, home office, né, então isso é importante. Bom, alguns pontos sobre comunicação e colaboração, né, sobre comunicar, comunicação assíncrona, ou seja, aquela que não é online real time, por exemplo, e-mail, né, videochamadas, né, começa cada reunião com quebra-gelo, dando risada, né, tentando retirar as barreiras, né, cuidado com a linguagem corporal, né? Usar luzes para iluminar seu rosto em reuniões, né? Usar revestimento de reflexos seus olhos para evitar reflexo das luzes dos seus olhos, isso é importante, né? São pequenos cuidados, né, que fazem a diferença, né? Então, quebra-gelo. Qual foi o dia em que você mais caminhou? Onde você foi? Por exemplo, isso é uma pergunta, assim, inicial que você pode fazer para todo mundo dar risada, né? E criar as barreiras, né, no início das reuniões. Priorizando tarefas. Kanban é um método para iniciar, começar e terminar. Então, isso é muito comum em equipes ágeis, né? Você ter o Kanban, então você tem o backlog, que são todas as atividades, né, necessárias, as atividades que você está fazendo, precisa realizar nesta semana, por exemplo, as que estão em progresso, em desenvolvimento, de repente as que estão em teste e as finalizadas, né? Então, esse rastreamento das atividades é muito importante, né? Para quê? Para você poder medir o seu desempenho, né? Então, isso é um método que veio das indústrias, começou, né? E foi bem popularizado, né, nas indústrias, pelas indústrias automobilísticas japonesas, a Toyota, né, é uma referência nesse tipo de metodologia, e se espalhou pelo mundo, né, como melhor prática. Hoje, o Kanban, o Scrum são metodologias, frameworks, né, de trabalho bem utilizados em times que trabalham com metodologia ágil, né, utilizando tarefas, né, listar as tarefas, avaliar, né, agrupar por urgência e importância, estimar a duração, né, ser adaptável, remover desnecessárias, concluir tarefas e comemorar, né? Então, isso é um ciclo de um processo, né, ágil, né? Então, sempre estar avaliando semanalmente aí, né, fazer o seu planejamento de trabalho, né, e cumprir, importante, cumprir e comemorar essas pequenas vitórias, né? Que isso fortalece, né, comprometimento, engajamento, né, a motivação. Então, comemorar é muito importante, né? Foi de método 30, 60, 90, né? Criar um roteiro, 30, 60, 90 dias. Aí isso serve para manter o alinhamento estratégico,
definir prazo, medir o progresso, né? Então, atividades de 30 dias, atividades de 60 dias, atividades de 90 dias. Geralmente, quando a gente utiliza sistemas de gestão como o OKR, né? Nossos planejamentos, né, são trimestrais, né? Então, essa estratégia de criar um roadmap para 30, 60, 90 dias é bem interessante, né? Ela se adapta muito bem a essa filosofia, né, de gestão, controle. Construir relações de trabalho eficazes, né? Então, isso é muito importante também, né? Ter metodologias de comunicação aberta, né? Honrar seus compromissos, né? Garantir a compromisso dos compromissos, tomar propriedade daquela atividade, da sua responsabilidade, que a gente chama de ownership, respeitar as opiniões, né? Não se comprometer com metas não realistas, né? Ser responsável, né? Suas ações, a accountability, na prestação de contas, né? Responsabilidade, né? E escutativa, tá sempre disponível aí para escutar, entender, né? Debater. Cursos, reconhecimentos, cartões, né? Então, sempre utilizar, né? Ferramentas aí para construir um ambiente saudável, né? Amigável, né? Para que você possa, assim, criar esse laço, né, de amizade e companheirismo, um ambiente colaborativo, né? Ter sessões, né, de feedback retrospectivas com o time, isso é importante para manter o foco, o alinhamento, né? Trabalhar, né, os desvios, as melhorias, oportunidades de melhoria, reforçar o desejo de compartilhar, né? Tá sempre compartilhando essa troca, né? De interação com o time é muito importante, né? Só fortalece o relacionamento do time no dia a dia e fortalece o entrosamento da equipe, né? Reconhecer comportamentos positivos, né? Isso é muito importante. E ter aí um programa de recompensa, rewards, né? Da empresa. Justamente esse tipo de ações são importantes para quê? Para você, primeiro, criar um ambiente colaborativo mais leve, né? Mais amigável, né? E manter a motivação, né, do time. Então, a preocupação do gestor tem que ser, equipes remotas, sempre estar preocupado com a motivação, comprometimento, engajamento do seu time, né? Então, manter atividades e meios para que você possa medir, né, e tomar ações necessárias, né, importantes. Então, tem que ter um plano de ação também. Feedback, né, é muito importante, principalmente em times remotos, né, porque você tem que estar sempre lá de olho, de alerta, né, criando um ambiente saudável, de comprometimento, engajamento, né, tem que manter o seu colaborador, né, o seu time motivado, é isso que vai te trazer resultado. Vamos ver aqui alguns exemplos de ferramentas para remote workers, né? Então, existe no mercado uma variedade de ferramentas a serem incorporadas, né? O objetivo é obter a melhor interatividade e persistência, né? Melhorar, quebrar as barreiras de comunicação e interação dos times, né? Também salvar informações estruturadas e poder recuperar da mesma maneira, né? Então, ferramentas de colaboração, né, edição de documentos, correio eletrônico, quadros de tarefas compartilhados, né? Hoje a gente tem sistemas, né, ambientes de trabalho corporativo, então o Office 365 é um ótimo exemplo, com a parte do Meet, né, Teams, né? Você tem SharePoint, por exemplo, você tem, se for o Google, você tem o Google Drive, né, para compartilhar os documentos, né? Tanto o Office 365 como as ferramentas do Google permite, né, compartilhamento e execução de tarefas, né, simultâneas. É importante ter ferramentas de comunicação, né, chats, bots, né, instant message como o Teams, Microsoft Teams, né, e ferramentas de videoconferência como o Zoom,
o Meet, Google Meet, o Microsoft Teams, né? Ferramentas para escritório virtual, tem plataformas online que você pode utilizar para fazer essa interação, né? Desde reuniões, armazenamento de documentos, né? Então, pensar em tudo isso, né? Fazer o planejamento. Ferramentas para reuniões, né? Icebreakers, podcast, notes, stand-up, meetings, né? Então, é importante sempre pensar, antes de uma implantação de um projeto de trabalho remoto, né? Pensar em todos esses pontos, né, de planejamento, né? Quanto mais planejamento planejado e organizado é a sua implementação para o trabalho remoto, mais resultado você vai obter, né? Realmente para trabalhadores remotos, né? Importantes, gestão de senhas, acessos, né? Gestão de projetos, então acompanhamento, rastreabilidade, gestão ágil de projetos, né? Aí você tem vários tipos de frameworks no mercado, Kanban, Scrum, né? Registro de tempos, faturamento, contabilidade de impostos, né? Falando em metodologias ágeis, né? Eu vou estar lançando em breve curso de Scrum Foundation, que vai ser um curso gratuito, que é um framework de metodologia ágil, e para gestores o OKR, realmente para trabalhadores remotos, né? Aí, quais ferramentas você conhece ou usa em ambientes de trabalho remotos, né? É importante, né, esse relacionamento. Sempre assim, trabalho remoto, como você tem equipes distantes fisicamente, né, você tem que focar, né, em quebrar essas barreiras e tornar o seu time mais integrado possível, né? E para isso você tem que utilizar e abusar da tecnologia, aproveitar os benefícios que a tecnologia traz para diminuir, né, e quebrar essas barreiras aí. A tecnologia de videoconferência para funcionários distribuídos está melhorando, né? Então você tem vários, o Zoom, o Google Meet, o Microsoft Teams, né? E outras plataformas de trabalho online, como o Miro, por exemplo, né? Então tem várias ferramentas no mercado que possibilitam, né, a melhoria aí da integração do time, né? E a ideia, o desafio é sempre ter alguns mecanismos, né, de interação dos colaboradores, né? Então, por exemplo, é muito comum nas empresas você ter sessões de café virtual, né, como simulando os eventos assim sociais que a gente tem, né, de interação assim mais leve nos escritórios, por exemplo. Então, sessões de bate-papo, né? Café virtual, happy hour virtual, isso tudo é importante para trazer aquela integração, né? Você poder melhorar essa integração com o time, né? Tornar a vida mais leve, né? Menos rígida, mais flexível, mais interessante, né? Sempre criar um ambiente mais agradável possível, esse é o objetivo, né? E aí também, né, cuidar muito e pensar muito sobre mecanismos para tornar a comunicação mais simples e mais eficiente, né?